Sorria, seja educada, anote o pedido, traga a comida. Simples assim. Não deixe que eles vejam o cansaço. Não mostre que sua cabeça ainda dói com as 4 horas de estudo da noite anterior. Sorria, sempre. Rafaela Silva repetia esse mantra, silenciosamente todas as manhãs, antes de iniciar seu turno no Café Serena, em Copacabana. Naquela segunda-feira não foi diferente. Ajustou o crachá dourado no colete preto do uniforme e observou brevemente seu reflexo no pequeno espelho do vestiário. Os olhos azuis, herança de um avô português que nunca conhecera, destacavam-se em seu rosto, contrastando com os cabelos castanhos presos em um coque simples. Estava cansada, mas ninguém precisava saber disso. O céu do Rio de Janeiro amanhecera cinzento, prometendo uma daquelas chuvas de verão que transformavam as ruas em pequenos riachos. Não era o melhor presságio para um início de semana, mas Rafaela já aprendera que o tempo, assim como os clientes, era imprevisível. Às 7 horas em ponto, assumiu seu posto. O Café Serena já tinha seus primeiros fregueses, trabalhadores apressados, buscando café para despertar. Moradores habituais que preferiam tomar o desjejum fora de casa, alguns turistas perdidos do horário por causa do fuso. "Bom dia, Dona Lourdes. O café com leite de sempre?" Cumprimentou uma senhora de cabelos grisalhos que ocupava diariamente a mesma mesa perto do balcão. "Bom dia, menina." "Sim, o mesmo de sempre. E você, conseguiu terminar aquele trabalho da faculdade?" "Quase lá. Entreguei às 3 da manhã." Rafaela sorriu, genuinamente desta vez. Gostava de Dona Lourdes e suas perguntas sinceras sobre sua vida acadêmica. A manhã transcorria como qualquer outra, anotando pedidos, servindo, recolhendo xícaras vazias, trocando algumas palavras gentis com os clientes habituais. Às 9h45, enquanto repunha o açúcar nas mesas, a porta do café se abriu, deixando entrar uma lufada de ar úmido que anunciava a proximidade da chuva. O homem que entrou não parecia pertencer àquele cenário. Não era o terno bem cortado que o destacava. Havia executivos que frequentavam o local regularmente. Era algo em sua postura, na forma como seus olhos avaliaram o ambiente em segundos, categorizando tudo e todos. Escolheu uma mesa próxima à janela, posicionando-se de modo a visualizar todo o salão e a entrada. Um hábito de quem está acostumado a controlar situações, pensou Rafaela. Marcela, a outra garçonete de turno, aproximou-se dela sussurrando: "Aquele ali é novo. E bonito. Vai lá atender, eu cuido da mesa 5. Rafaela revirou os olhos, mas não discutiu. Marcela sempre fazia isso. Empurrava os clientes mais atraentes para ela, como se algum deles fosse um príncipe disfarçado procurando uma Cinderela entre garçonetes. Ajustando o colete, aproximou-se da mesa com seu bloco de notas. "Bom dia, seja bem-vindo ao Café Serena", disse, no tom educado que reservava para todos os clientes. Foi quando ele ergueu o olhar e Rafaela experimentou uma sensação estranha, como se algo invisível tivesse mudado no ar entre eles. Os olhos do homem eram intensos, de um verde profundo, que parecia ler além da superfície. Não era um olhar invasivo ou desrespeitoso, era atento, quase analítico. "Bom dia", respondeu ele, com uma voz mais grave e pausada do que ela esperava. "É a primeira vez que venho aqui. O que recomenda?" Havia algo diferente em seu sotaque. Não era carioca, certamente. "Depende do que prefere para o café da manhã. Nosso pão de queijo é feito na hora. Temos também opções de omeletes, tapiocas e bolos caseiros." "Confio no seu julgamento", disse ele, fechando o cardápio sem realmente olhá-lo. "Surpreenda-me." O pedido incomum a deixou momentaneamente sem reação. A maioria dos clientes sabia exatamente o que queria, ou pelo menos o tipo de comida que preferia. "Alguma restrição alimentar que eu deva considerar?" perguntou, recuperando a compostura profissional.
Um sorriso discreto surgiu no canto de seus lábios. Nenhuma. E para beber? Café preto, sem açúcar. Rafaela assentiu e afastou-se em direção à cozinha, sentindo-se estranhamente desafiada a impressionar aquele homem. Optou por um dos especiais da casa. Um omelete com queijo Minas, ervas frescas e tomates, acompanhado de pão integral e uma pequena salada de frutas. Simples, mas executado com perfeição. Quando voltou com o pedido, encontrou-o ao telefone, falando em voz baixa, mas firme. Seu rosto havia abandonado qualquer traço de leveza, substituído por uma expressão de concentração intensa. Não é aceitável. Os parâmetros foram claramente definidos na última reunião. Ele pausou, escutando. O prazo é hoje, não há margem para extensão. Nossa proposta está na mesa. Cabe a eles aceitá-la ou... Ele notou a presença de Rafaela e interrompeu-se. Preciso desligar. Falamos em 1 hora. Ela colocou o prato à sua frente, tentando não demonstrar que percebera a mudança drástica em seu comportamento. Ele guardou o celular, sua expressão suavizando-se quase imperceptivelmente ao olhar para a comida. Parece excelente. Obrigado. Rafaela, completou ela, apontando brevemente para o crachá. Obrigado, Rafaela. Eu sou Eduardo. Ela assentiu em reconhecimento e afastou-se para atender outras mesas, mas sentiu os olhos dele seguindo-a brevemente. Era uma sensação estranha, como se por algum motivo incompreensível ela tivesse capturado o interesse daquele homem enigmático. Os próximos 20 minutos transcorreram normalmente. A chuva finalmente começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em um aguaceiro constante que criava uma cortina d'água além das janelas. O barulho na lanchonete aumentou com a chegada de pessoas buscando abrigo e Rafaela movimentava-se eficientemente entre as mesas, atendendo a todos com a mesma cortesia profissional. Quando retornou para verificar se Eduardo precisava de algo, mas encontrou-o olhando pela janela, o prato vazio à sua frente, uma expressão contemplativa em seu rosto. Estava tudo ao seu gosto? Perguntou ela. Ele desviou o olhar da janela e, novamente, Rafaela sentiu aquela estranha intensidade em seus olhos verdes. Perfeito, na verdade. Uma escolha excelente. Fez uma breve pausa. Você trabalha aqui há muito tempo? A pergunta a pegou de surpresa. Não era incomum clientes iniciarem pequenas conversas, mas havia algo na forma como ele perguntou que parecia carregar mais interesse do que a usual cortesia social. Quase 3 anos. Concílio com a faculdade. Faculdade de Letras, na UFRJ, respondeu ela, perguntando-se por que estava compartilhando isso com um estranho. Literatura? Seu interesse parecia genuíno. Sim, último ano. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Isso explica. Explica o quê? Há uma precisão na sua fala, uma escolha cuidadosa de palavras. Ele fez um gesto vago com a mão. É sutil, mas perceptível. O comentário, inesperadamente observador, a deixou, momentaneamente sem resposta. Não estava acostumada a ser notada dessa forma. Não como garçonete, não como mulher, mas como alguém com uma mente que se revelava através de pequenos detalhes de linguagem. Observação interessante, respondeu finalmente, recuperando sua postura profissional. Posso trazer mais alguma coisa? Apenas a conta, por favor. Ela assentiu e se afastou para buscar a comanda, consciente de que algo incomum acabara de acontecer, mas incapaz de definir exatamente o que. Quando voltou, ele já havia guardado o celular e retirado um cartão de crédito preto da carteira. Aqui está, disse ela, entregando a conta. Ele verificou o valor, inseriu o cartão na máquina de pagamento e adicionou uma gorjeta generosa, mas não ostensiva. O tipo de valor que demonstrava apreciação sem tentar impressionar ou comprar favores. Você sempre trabalha nos dias de semana? Perguntou casualmente enquanto aguardava a operação ser processada.
De segunda a sexta, das 7 às 15 horas, respondeu ela, mantendo o tom neutro, mas sentindo uma leve apreensão com a pergunta. Já tivera experiências desconfortáveis com clientes insistentes no passado. Ele pareceu notar sua hesitação. Desculpe a curiosidade. Estou no Rio a negócios por alguns dias e gostei muito deste lugar. Provavelmente retornarei. Ficamos felizes em tê-lo conosco, respondeu com a frase ensaiada que usava para todos os clientes satisfeitos, embora algo lhe dissesse que este não era um cliente qualquer. Eduardo assinou o comprovante, devolveu a caneta e levantou-se. Obrigado pela recomendação, Rafaela. Foi um prazer. Igualmente. Tenha um bom dia. Ele saiu do café, enfrentando a chuva com passos decididos até um carro preto que o aguardava junto ao meio-fio. Um motorista abriu a porta traseira. E em segundos, Eduardo desapareceu, deixando Rafaela com uma sensação inexplicável de que algo importante acabara de acontecer. Terra para Rafa. A voz de Marcela interrompeu seus pensamentos. Tem gente esperando na mesa 3. E pelo tamanho da gorjeta que aquele gato deixou, aposto que ele volta amanhã. Rafaela balançou a cabeça, voltando à realidade. É só mais um cliente, disse a si mesma, retomando o mantra do início do dia. Sorria, seja educada, anote o pedido, traga a comida. Mas enquanto servia o próximo cliente, não conseguia afastar completamente a lembrança daqueles olhos verdes e intensos. E do modo como pareciam enxergar além da garçonete, como se procurassem a pessoa por trás do uniforme. Na manhã seguinte, às 9h40, Rafaela estava atendendo uma família de turistas, quando a porta do café se abriu. Ainda sem olhar, ela soube quem era. Quando finalmente ergueu os olhos, confirmou sua intuição. Eduardo estava de volta, vestindo uma camisa azul, clara e calças escuras, mais formal que no dia anterior, mas ainda sem ostentar o tipo de luxo que certamente poderia pagar. Ele escolheu a mesma mesa junto à janela e, quando seus olhares se cruzaram, acenou discretamente em reconhecimento. Rafaela terminou de anotar o pedido da família e dirigiu-se à sua mesa, tentando ignorar o inexplicável aceleramento de seu coração. Bom dia, Eduardo. Cumprimentou, surpreendendo-se com a facilidade com que usou seu nome. O mesmo de ontem, ele sorriu e o gesto transformou seu rosto, suavizando suas feições e iluminando seus olhos. Na verdade, gostaria de experimentar algo diferente hoje. Tem alguma sugestão? Havia algo na forma como ele sempre pedia sua opinião, como se realmente a valorizasse, que a desconcertava e intrigava simultaneamente. Hoje temos tapioca fresca. Posso sugerir uma com queijo coalho, tomate e manjericão? Perfeito. E café? Como ontem, por favor. Enquanto se afastava para entregar o pedido, Rafaela notou que, diferente do dia anterior, Eduardo não pegou o celular nem abriu a pasta de documentos que trouxera. Em vez disso, seus olhos a seguiam pelo salão, observando-a interagir com outros clientes, atento a seus movimentos e expressões. Não era um olhar invasivo ou incômodo, mas a deixava curiosamente consciente de si mesma. Quando voltou com o café, ele havia retirado um livro da pasta. Para sua surpresa, era 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Literatura latino-americana? Comentou ela, incapaz de conter a surpresa ao ver um dos seus livros favoritos nas mãos dele. Eduardo sorriu novamente, como se satisfeito por ela ter notado. Estou tentando me reconectar com leituras que abandonei há anos. A correria dos negócios acabou substituindo muitos prazeres simples. Fez uma breve pausa. Você conhece o livro? É um dos meus favoritos. A forma como Marques entrelaça realidade e fantasia, criando um universo inteiro em Macondo, parou, consciente de que estava falando demais, ultrapassando a barreira profissional. Mas Eduardo parecia genuinamente interessado, inclinando-se levemente para frente.
Esse é exatamente o aspecto que me fascina. A naturalidade com que o extraordinário é tratado como cotidiano. Por um momento, Rafaela esqueceu que estava no trabalho, que ele era apenas um cliente, que havia outras mesas para atender. Estava prestes a comentar sobre sua interpretação. Do final, quando Marcela passou por elas, lançando-lhe um olhar significativo. "Trago sua tapioca em 1 minuto", disse, recuperando sua postura profissional. Eduardo assentiu, compreendendo a dinâmica, e voltou ao livro. Mas quando ela se afastou, seus olhos a seguiram novamente e uma expressão pensativa formou-se em seu rosto. Na cozinha, Marcela não perdeu tempo. "O homem não tira os olhos de você, e agora está lendo literatura. Aposto que nem gosta. De livros. Está claramente tentando impressionar." "Não seja ridícula", rebateu Rafaela, embora uma parte dela se perguntasse se haveria alguma verdade naquela observação. "É só um cliente educado. Um cliente educado não olha para a garçonete como se ela fosse a 8ª maravilha do mundo. E não volta no dia seguinte especificamente no horário do turno dela." Rafaela optou por não alimentar as teorias de Marcela, mas as palavras da amiga permaneceram em sua mente enquanto voltava com a tapioca. Eduardo havia deixado o livro de lado e olhava pela janela, uma expressão distante em seu rosto. "Aqui está sua tapioca", anunciou, colocando o prato à sua frente. "Obrigado." Ele voltou sua atenção para ela. "Você mencionou que está no último ano de letras. Já sabe o que fará depois da formatura?" Outra pergunta pessoal, outro pequeno passo além da linha invisível que separava clientes e atendentes. Mas havia algo na forma como perguntava, sem presunção ou segundas intenções aparentes, que a fazia responder. "Tenho algumas opções. Estou me preparando para o mestrado, mas também considero trabalhar com tradução literária inicialmente." "Tradução? Quantos idiomas você fala?" "Além do português, inglês e espanhol fluentes, e um francês que se vira bem." Sorriu levemente. "E você, o que faz?" "Além de ler Garcia Marques, claro." A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Não era comum questionar clientes sobre suas vidas. Para sua surpresa, ele não pareceu incomodado. "Sou empresário, tecnologia, principalmente", respondeu sem elaborar, como se fosse um detalhe sem importância. Nada tão interessante quanto literatura. Havia algo na forma como ele minimizou sua ocupação que despertou a curiosidade de Rafaela. A maioria dos homens de negócios que frequentava o café fazia questão de mencionar suas posições, empresas, conquistas. "Você veio ao Rio a negócios, então?" Continuou, surpreendendo-se com seu próprio interesse. "Sim, para finalizar a aquisição de uma startup local." Ele fez uma pausa, como se ponderasse o quanto deveria compartilhar. "Estou aqui há 3 dias e provavelmente ficarei até o fim da semana. Espero que esteja... Na verdade, não vi muito além do hotel, de salas de reunião e deste café." Seu olhar se intensificou sutilmente. "Talvez você pudesse sugerir alguns lugares interessantes para visitar?" Algo além dos pontos turísticos óbvios. Aquilo soou perigosamente próximo a um convite indireto, e Rafaela sentiu-se subitamente alerta. Eduardo pareceu perceber sua hesitação. "Desculpe, não quis soar inapropriado. Só estou tentando aproveitar a oportunidade de conhecer um pouco mais da cidade através de alguém que claramente aprecia sua cultura." O esclarecimento pareceu sincero, e Rafaela relaxou um pouco. "Bem, depende do que você gosta. O Real Gabinete, português de leitura, é imperdível para quem aprecia literatura. O Centro Cultural Banco do Brasil sempre tem exposições interessantes. E há o Parque Lage, que oferece uma vista diferente do Corcovado. Literatura, arte e natureza. Escolhas reveladoras." Ele sorriu novamente, aquele sorriso que transformava seu rosto. "Obrigado pelas sugestões.
Tentarei visitar pelo menos um desses lugares antes de partir. Rafaela assentiu e afastou-se para atender outras mesas, consciente de que havia acabado de ter uma conversa com aquele homem que ultrapassava em muito as interações normais com clientes. O mais desconcertante era como isso parecia natural, como se conhecesse Eduardo há mais tempo, como se houvesse uma conexão invisível que facilitava o diálogo entre eles. Quando ele terminou a refeição, pagou silenciosamente, deixando novamente uma gorjeta generosa. Ao sair, fez uma breve pausa junto à porta. "Até amanhã, Rafaela", disse com uma certeza que não deixava dúvidas de que retornaria. Ela apenas acenou em resposta, incapaz de articular a confusão de sentimentos que aquela simples despedida despertara. Até amanhã não era uma pergunta ou uma possibilidade, era uma promessa. Naquela noite, enquanto estudava para uma prova de literatura comparada, Rafaela pegou-se pensando nos olhos verdes de Eduardo, na forma como pareciam realmente vê-la, na maneira como ele falava sobre Garcia Márquez, como se as palavras do autor colombiano realmente importassem. "É apenas um cliente", repetiu para si mesma, fechando o livro com mais força que o necessário. "Um cliente que acontece de ser educado e compartilhar alguns interesses. Nada mais que isso." Mas quando adormeceu, horas depois, foi com a certeza de que, pela primeira vez em 3 anos, trabalhando no Café Serena, estava ansiosa para o início de seu turno na manhã seguinte, e isso não tinha nada a ver com o salário ou as gorjetas. A madrugada havia sido longa. Rafaela revirou-se na cama estreita, encarando o teto, enquanto o despertador marcava 4h47. Faltavam apenas 13 minutos para que tocasse, mas o sono já a abandonara completamente. Pela enésima vez, repreendeu-se mentalmente por permitir que pensamentos sobre um cliente, apenas um cliente, repetia como mantra, perturbassem sua rotina cuidadosamente organizada. Eduardo Alves era apenas mais um homem de negócios, em passagem pelo Rio, um rosto que em poucos dias desapareceria completamente de sua vida, voltando para São Paulo, para seu mundo de aquisições milionárias e salas de reunião. Um universo tão distante do dela quanto a Macondo de Garcia. Márquez era da realidade. Que ironia, pensou, me apegar justamente a esse tipo de homem, quando sei que nada pode acontecer. Desligou o despertador antes que tocasse e levantou-se. No pequeno apartamento compartilhado, Clara ainda dormia profundamente, aproveitando que seu turno no hospital começava apenas às 10 horas. Rafaela invejou o sono tranquilo da amiga enquanto preparava silenciosamente seu café, forte e sem açúcar, exatamente como ele pedia. Ao perceber o paralelo, balançou a cabeça em frustração. Isso precisava parar. Estou ficando ridícula, murmurou para si mesma, observando a chuva fina que caía lá fora, transformando as luzes da cidade em borrões difusos. Chegou ao Café Serena meia hora mais cedo que o habitual. Apoiada no balcão vazio, abriu o livro de estudos culturais para revisar algumas anotações antes que o movimento começasse. Mas a teoria literária parecia escorregar de sua mente como a chuva nos vidros das janelas, deixando apenas o rastro da passagem sem substância para se agarrar. "Chegou cedo hoje, menina!" exclamou seu Antônio, o cozinheiro que entrava pelos fundos carregando pães frescos. "Problema na faculdade?" "Não consegui dormir direito", respondeu ela, forçando um sorriso. "Aproveitei para adiantar algumas leituras. Amanhã começou lentamente. A chuva persistente mantinha muitos dos clientes habituais em casa. Rafaela atendia mecanicamente, os pensamentos divididos entre as tarefas e a inconfessável expectativa pela chegada de Eduardo. Às 9h30, pegou-se olhando para a porta cada vez que o sino anunciava um novo cliente. 45. Nada. 10. Nada.
10h30. Rafaela convenceu-se de que ele não viria. Porque viria. 3 dias seguidos no mesmo café já era improvável para alguém com sua agenda. 4 seria ridículo. Sentiu um misto de desapontamento e alívio. Talvez fosse melhor assim. Um corte limpo, antes que aquela estranha fascinação se aprofundasse ainda mais. Às 10h45, quando atendia uma mesa de turistas próxima à entrada, a porta se abriu e Eduardo entrou, sacudindo levemente o guarda-chuva. Vestia uma camisa branca impecável e calças escuras, mais formal que nos dias anteriores. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, como se soubessem exatamente onde procurar. O coração de Rafaela acelerou absurdamente e ela se detestou por isso. Era apenas mais um dia, mais um cliente. Respirou fundo, terminou de anotar o pedido dos turistas e dirigiu-se à mesa habitual junto à janela, onde Eduardo já estava sentado. "Bom dia", disse ela, esforçando-se para manter o tom profissional. "Pensei que não viria hoje." As palavras saíram antes que pudesse filtrá-las. Não era algo que diria a um cliente comum. "Tive uma reunião mais cedo", explicou ele, como se devesse satisfações. "Pensei em pular o café da manhã, mas..." Fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Percebi que seria um desperdício não vir. O comentário pairou entre eles, carregado de um significado não explicitado. Rafaela sentiu o rosto esquentar levemente. "O que vai ser hoje?" perguntou, tentando retornar ao território seguro. "Surpreenda-me novamente." Era o mesmo pedido do primeiro dia, mas agora acompanhado de um olhar que comunicava muito mais que um simples pedido de comida. Rafaela assentiu e afastou-se rapidamente, buscando refúgio na cozinha. Seu Antônio notou sua agitação enquanto ela preparava pessoalmente o pedido, algo que raramente fazia. "Tudo bem, menina?" "Tudo ótimo", respondeu rapidamente, concentrando-se em arranjar perfeitamente as fatias de fruta no prato de aveia com iogurte e mel que decidira preparar. Um café da manhã leve, mas substancial, diferente dos outros dias. Quando voltou à mesa, Eduardo havia deixado de lado o celular e a pasta de documentos. Parecia inteiramente presente, como se aquele momento, no pequeno café de Copacabana, fosse a coisa mais importante de seu dia. "Algo leve hoje", disse ela, colocando o prato à sua frente. "Imaginei que depois de 3 dias de comidas mais pesadas, uma mudança seria bem-vinda." Ele sorriu, genuinamente impressionado. "Você é observadora. Faz parte do trabalho", respondeu automaticamente, embora soubesse que não era verdade. Não observava os hábitos alimentares dos outros clientes com o mesmo cuidado. Não faz", rebateu ele suavemente. "Faz parte de quem você é." A resposta a desconcertou novamente. Havia algo na forma como Eduardo parecia enxergá-la para além do uniforme, para além do papel de garçonete, que a deixava simultaneamente vulnerável e valorizada. "Preciso atender outras mesas", disse ela, recuando ligeiramente. "Claro." Ele fez um gesto compreensivo. "Seu livro de Marques me manteve acordado até tarde. Obrigado pela recomendação." "Terminou?" "Sim, é extraordinário. Entendo porque é um dos seus favoritos." Rafaela sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. "Tenho outros favoritos, se quiser mais recomendações." "Adoraria." Por um momento, esqueceu-se de que estava trabalhando, que ele era um cliente, que havia uma distância intransponível entre seus mundos. Era apenas uma conversa sobre livros entre 2 pessoas que compartilhavam uma paixão. O resto da manhã transcorreu em uma dança silenciosa. Rafaela movia-se entre as mesas, eficiente como sempre, mas uma parte de sua consciência permanecia sintonizada com a presença de Eduardo. Ele passou mais tempo que nos dias anteriores, alternando entre ler alguns documentos e observar a chuva pela janela. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam,
e algo não dito fluía entre eles. Às 11h30, quando o movimento diminuiu, ele acenou discretamente para ela. "Posso trazer mais alguma coisa?" perguntou ela, aproximando-se. "Na verdade, tenho uma pergunta um pouco incomum." Ele hesitou brevemente. "Hoje é meu último dia no Rio. Meu voo para São Paulo sai amanhã cedo." Rafaela sentiu um aperto inesperado no peito, mas manteve a expressão neutra. "Espero que sua estadia tenha sido produtiva", respondeu profissionalmente. "Foi reveladora em muitos sentidos." Eduardo fez uma pausa. "Gostaria de conhecer o Real Gabinete Português de Leitura que você mencionou. Consideraria ser minha guia esta tarde? Depois do seu turno, obviamente." A proposta a pegou completamente desprevenida. Era absolutamente inadequado. Cruzava todas as linhas imagináveis. Ela era uma garçonete, ele um cliente. Não saía com clientes, não importava quão interessantes, educados ou atraentes fossem. "Eu não acho que seria apropriado", respondeu cautelosamente. "Entendo completamente." Ele assentiu, sem parecer ofendido ou desapontado. "Foi presunçoso da minha parte perguntar. Por favor, esqueça que mencionei isso." Havia uma dignidade em sua aceitação imediata que a surpreendeu. Nenhuma insistência, nenhuma tentativa de persuasão. Apenas respeito por sua decisão. "Não foi presunçoso", disse ela, surpreendendo a si mesma. "Só inesperado." Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Como Garcia Marques, misturando o extraordinário com o cotidiano, a referência literária, tão perfeitamente aplicada ao momento, quebrou a tensão. Rafaela riu suavemente. "Algo assim. Nesse caso, permita-me reformular. Seria um prazer enorme conhecer o Real Gabinete com alguém que obviamente o aprecia. Se mudar de ideia, estarei lá às 16 horas. Sem pressão, sem expectativas." Deixou um cartão discreto sobre a mesa. Branco, apenas com seu nome e telefone, sem títulos ou empresas mencionadas. "Em qualquer caso, obrigado por tornar minhas manhãs no Rio muito mais interessantes do que seriam." Pagou a conta, deixou sua generosa gorjeta habitual e saiu, acenando discretamente para ela antes de abrir o guarda-chuva e enfrentar a chuva persistente. Rafaela ficou parada por um momento, o cartão entre os dedos, dividida entre o impulso de descartá-lo imediatamente e o desejo quase irresistível de guardá-lo. Optou pelo segundo, deslizando-o para o bolso de seu uniforme antes que Marcela ou qualquer outro funcionário notasse. Às 15 horas, com o fim de seu turno, a chuva finalmente deu uma trégua. Rafaela trocou de roupa no vestiário dos funcionários, jeans, camiseta simples, casaco leve, e soltou os cabelos do coque habitual. Olhou-se no pequeno espelho, perguntando-se o que estava fazendo, por que estava sequer considerando aquele encontro. "É apenas uma visita cultural", disse a si mesma. "Apenas uma tarde mostrando um lugar histórico para alguém que aprecia literatura." Saiu pelo fundo, como sempre fazia, mas em vez de virar à direita em direção ao seu apartamento, pegou o metrô para o centro. Durante todo o trajeto, debateu internamente se deveria realmente comparecer. Ainda podia simplesmente voltar para casa, estudar para a prova da semana seguinte, seguir sua rotina como se Eduardo Alves nunca tivesse entrado. No Café Serena, às 15h55, encontrava-se diante da fachada neomanuelina do Real Gabinete Português de Leitura, seu coração batendo de forma ridiculamente acelerada. "Isso é loucura", pensou. "Ele provavelmente nem virá. Por que viria? Deve ter dezenas de compromissos mais importantes." Às 16 horas em ponto, um carro preto parou em frente ao edifício. Eduardo desceu, dispensou o motorista com um gesto e olhou ao redor. Quando a viu, algo em seu rosto se transformou. Uma expressão de genuína surpresa e prazer que era impossível de fingir. "Você veio", disse simplesmente aproximando-se. "Achei que seria uma pena você voltar a São Paulo sem conhecer."
Um dos lugares mais bonitos do Rio, respondeu ela, tentando soar casual, como se encontros com clientes fora do café fossem algo rotineiro em sua vida. Ele sorriu, e naquele sorriso havia uma compreensão de tudo que ela não dizia. Obrigado por fazer essa exceção. Entraram juntos no edifício histórico. O interior neogótico, com sua impressionante coleção de livros, distribuídos em estantes que subiam até o teto, sempre causava admiração nos visitantes. Eduardo não foi exceção, parando na entrada com uma expressão de genuíno deslumbramento. Extraordinário, murmurou, os olhos percorrendo o espaço verticalmente, absorvendo cada detalhe. Rafaela observou-o discretamente, apreciando sua reação autêntica. Não era o olhar calculista do empresário avaliando uma propriedade, mas o do leitor verdadeiramente impactado pela presença física dos livros, pela arquitetura que celebrava o conhecimento. A coleção tem mais de 350 mil volumes, explicou ela, naturalmente assumindo o papel de guia. Muitas obras raras em português, algumas datando do século XVI, caminharam lentamente pelo espaço, Rafaela apontando detalhes arquitetônicos e obras particulares que conhecia. Eduardo escutava atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas que revelavam um conhecimento literário mais profundo do que ela inicialmente suspeitara. Como alguém que trabalha com tecnologia se interessa tanto por literatura? Perguntou finalmente, quando pararam diante de uma vitrine com primeiras edições de clássicos portugueses. Eduardo refletiu por um momento antes de responder. Acho que são formas complementares de entender o mundo. A tecnologia nos diz como as coisas funcionam. A literatura porque elas importam. Fez uma pausa. Pelo menos era assim que eu pensava quando era mais jovem. Antes que os relatórios financeiros substituíssem os romances na minha mesa de cabeceira, havia uma nota de melancolia em sua voz que a surpreendeu. E o que mudou? Sucesso, eu suponho. Ele deu de ombros, um gesto estranhamente vulnerável para alguém que exalava tanta confiança. A empresa cresceu, as responsabilidades aumentaram e, de repente, todos os momentos livres estavam preenchidos com planilhas e projeções, não com Marques ou Machado de Assis. Até agora, até você me recomendar 100 anos de solidão. Seus olhos encontraram os dela, intensos e sinceros. É estranho como às vezes precisamos de alguém para nos lembrar do que realmente importa. O momento entre eles se estendeu, carregado de um significado que ia além das palavras trocadas. Rafaela sentiu-se simultaneamente exposta e protegida sob aquele olhar que parecia enxergar além de suas defesas cuidadosamente construídas. Provavelmente teríamos chegado a isso eventualmente, respondeu ela, quebrando ligeiramente a tensão. Ninguém abandona a literatura para sempre. Ela tem um jeito de nos encontrar quando precisamos. Continuaram o passeio, a conversa fluindo naturalmente entre comentários sobre os livros, memórias de leituras passadas e observações sobre a arquitetura. Quando deixaram o gabinete, a tarde já começava a cair, pintando o céu do Rio em tons de laranja e púrpura. Gostaria de tomar um café? Perguntou Eduardo, indicando uma pequena cafeteria histórica nas proximidades. Prometo que não comentarei se for inferior ao do Café Serena. Rafaela hesitou. Já havia cruzado várias linhas que prometera a si mesma não ultrapassar, mas cada passo parecia mais natural que o anterior. Um café seria bom. A cafeteria era um estabelecimento tradicional, com mesas de mármore, cadeiras de madeira antiga e um ambiente que parecia congelado no tempo. Escolheram uma mesa discreta no fundo, longe das janelas. Então, além de ser uma excelente garçonete, estudante de literatura e guia cultural, o que mais Rafaela Silva é? Perguntou ele, após fazerem seus pedidos. A pergunta a pegou, desprevenida.
As pessoas raramente se interessavam por sua vida, além das funções que desempenhava. O que você quer saber? Tudo que você quiser compartilhar. Seu tom era genuinamente interessado, sem o tipo de intensidade que sinalizaria segundas intenções. Sua história, seus sonhos, o que a levou à literatura, ao Café Serena. É uma longa história. Tenho tempo. E, surpreendentemente, ela se viu contando sobre como crescera em um bairro simples na Zona Norte, filha de uma professora do ensino fundamental e um técnico em eletrônica. Como descobrira o amor pelos livros na pequena biblioteca municipal perto de casa. Como perder o pai para um infarto fulminante aos 15 anos, obrigando-a a começar a trabalhar enquanto estudava. Como lutara por uma vaga na UFRJ, estudando nas horas vagas entre empregos temporários. Comecei no Café Serena depois de passar por lojas, telemarketing, recepção de consultório, explicou. Era para ser temporário, mas acabei ficando. Os horários me permitem estudar e a gorjeta complementa bem o salário. Enquanto falava, percebeu que Eduardo a escutava com uma atenção rara. Não com o interesse educado de quem espera sua vez de falar, mas com o envolvimento genuíno de alguém que valoriza cada detalhe compartilhado. Quando terminou, foi a vez dele. Eduardo contou sobre sua infância em uma família de classe média em São Paulo, seu fascínio precoce por computadores, como fundara sua primeira empresa, ainda na faculdade de engenharia de computação. Começamos em uma garagem, literalmente. O clichê completo de startup de tecnologia riu, sem a menor pretensão. Nos primeiros 2 anos, eu dormia no escritório 5 noites por semana. Comíamos macarrão instantâneo quase todos os dias. É difícil imaginar, comentou ela, tentando conciliar a imagem do empresário bem-sucedido à sua frente com o jovem empreendedor que ele descrevia. Acredite, era bem diferente do que sou hoje. Um sorriso nostálgico cruzou seu rosto. Tinha mais cabelo, menos dinheiro e muito mais tempo para ler. E valeu a pena? O sucesso, quero dizer. A pergunta pairou entre eles por um momento. Eduardo parecia genuinamente considerar, como se nunca tivesse realmente refletido sobre isso. Profissionalmente, sim, sem dúvida. A empresa hoje emprega mais de 2.000 pessoas. Desenvolvemos tecnologias que realmente fazem diferença em áreas como saúde e educação. Fez uma pausa, girando a xícara de café lentamente. Pessoalmente, é mais complicado. Ganhei muita coisa, mas perdi outras. Tempo, principalmente. E uma certa autenticidade nas relações. Como assim? Quando você atinge certo nível de sucesso financeiro, as pessoas mudam ao seu redor. Algumas querem algo de você, outras presumem que você mudou, que agora pertence a um clube diferente. Seus olhos encontraram os dela. É refrescante conversar com alguém que não sabe nem se importa com meu patrimônio líquido ou quantas empresas possuo. Rafaela sentiu um leve rubor subir pelo rosto. Bem, considerando o carro com motorista e os ternos impecáveis, imagino que não seja pouca coisa. O suficiente para que a maioria das pessoas me trate diferente. Ele sorriu, mas havia uma nota de tristeza em seus olhos. Para ser sincero, foi isso que me atraiu em você desde o primeiro dia. A forma como me tratou, apenas como mais uma pessoa. Não como um potencial investidor, cliente VIP ou o que seja. Foi libertador. A confissão a pegou desprevenida. Não era o tipo de conversa que esperava ter com um cliente do café, muito menos com um que claramente pertencia a um extrato social tão distante do seu. Apenas fiz meu trabalho, respondeu, desviando ligeiramente o olhar. Não, você fez muito mais. Você viu uma pessoa, não uma carteira. É mais raro do que você imagina. O silêncio que se seguiu foi confortável, cada um absorvendo as palavras trocadas, reavaliando suas percepções iniciais um do outro.
E agora? Perguntou ela finalmente. Você volta para São Paulo amanhã, retoma sua vida de CEO, reuniões e aquisições milionárias. E você retorna ao Café Serena, às aulas de literatura e aos estudos para o mestrado. A realidade de seus mundos distintos pairou entre eles, inegável. Foi uma tarde agradável, disse Rafaela, buscando um fechamento adequado para aquele interlúdio improvável em suas vidas. Espero que tenha gostado do Real Gabinete. Foi extraordinário. Eduardo sorriu, mas seus olhos mantinham uma intensidade inquietante. Rafaela, eu sei que isso é completamente fora do comum, que não há nenhum motivo para você confiar em mim, mas gostaria de manter contato, de alguma forma. Ela hesitou, dividida entre a precaução e algo mais profundo que não queria nomear. Por quê? A pergunta era simples, mas carregada. Porque em 4 dias de conversas, você me fez pensar mais sobre minha vida e escolhas do que qualquer pessoa nos últimos 5 anos. Sua voz era calma, mas carregava uma emoção contida. Porque quando falo com você, não estou pensando em estratégias ou vantagens. Estou apenas presente. E isso é incrivelmente raro para mim. A sinceridade em sua voz era impossível de ignorar. Não era uma cantada elaborada ou uma estratégia de aproximação. Era uma admissão vulnerável de alguém acostumado a manter o controle. Não tenho expectativas, continuou ele diante de seu silêncio. Apenas gostaria de poder trocar mensagens sobre livros, talvez. Ou saber como foi sua prova de literatura comparada na próxima semana. Nuvens pesadas pairavam sobre o Rio de Janeiro naquela manhã, prenunciando mais uma rodada da chuva persistente que castigava a cidade há dias. Rafaela olhava distraidamente pela janela do Café Serena, o pano de limpeza esquecido em suas mãos, enquanto seus pensamentos vagavam para o encontro da tarde anterior. Já se passara 1 semana desde que Eduardo Alves retornara a São Paulo. 1 semana desde que trocaram números, desde que ela, contra todo bom senso, aceitara manter contato com um cliente que conhecera por apenas 4 dias. Um cliente que, como descobrira ao pesquisar seu nome na internet depois daquele café, era um dos empresários mais bem-sucedidos do setor de tecnologia no Brasil, com um patrimônio estimado que a deixou momentaneamente sem ar. Terra para Rafaela! A voz de Marcela cortou seus devaneios. Se continuar limpando essa mesma mesa, vai fazer um buraco nela. Desculpe, estava distraída. Pensando nele, né? Marcela sorriu, um brilho provocador nos olhos. Faz 1 semana que o bonitão milionário desapareceu e você anda nas nuvens desde então. O que aconteceu que você não me contou? Nada aconteceu, respondeu Rafaela, retomando a limpeza com renovado empenho. Nada além de mensagens diárias, pensou. Mensagens sobre livros, inicialmente. Eduardo enviando sua opinião sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ela recomendara. Ela respondendo com reflexões sobre o narrador defunto e o sarcasmo machadiano. Depois, as conversas ampliaram-se, naturalmente. Comentários sobre o dia, perguntas sobre a prova que ela fizera, desabafos sobre uma reunião particularmente difícil que ele enfrentara. Mensagens que ela esperava ansiosamente, que relia antes de dormir, que a faziam sorrir. Em momentos aleatórios do dia, seu celular vibrou no bolso do uniforme. Rafaela resistiu ao impulso de verificá-lo imediatamente. Terminou de atender uma mesa, recolheu os pratos vazios de outra e só então, num momento de pausa, permitiu-se olhar a tela. Bom dia. Terminei de ler. O amor nos tempos do cólera. Você estava certa. É devastador. Como está o tempo aí? Ainda chovendo? Uma mensagem simples, casual, mas suficiente para acelerar seu coração como uma adolescente. Ridículo, pensou. Absolutamente ridículo. A manhã transcorreu normalmente, com o movimento oscilando entre momentos de calmaria e pequenos picos de agitação.
Às 10h40, horário em que Eduardo costumava chegar, Rafaela pegou-se olhando instintivamente para a porta cada vez que o sino tocava. Um hábito que ainda não conseguira abandonar, mesmo sabendo que ele estava a centenas de quilômetros de distância. Às 13h, durante sua pausa para o almoço, respondeu à mensagem. Devastador, mas belo, não? Garcia Marques entende de amor. Impossível melhor que qualquer um. E sim, ainda chovendo, Rio transformado em Macondo, ilhado em sua própria versão de solidão. A resposta veio quase imediatamente. Você deveria escrever. Tem um jeito com as palavras que transforma até um boletim meteorológico em literatura. Rafaela sorriu. Era assim há uma semana, conversas que fluíam facilmente, alternando entre profundidades literárias e banalidades cotidianas, sempre com um respeito mútuo que fazia a distância entre seus mundos parecer simultaneamente intransponível e irrelevante. Talvez um dia. Por enquanto tenho pratos para servir e uma dissertação para planejar. Ela enviou a mensagem e voltou ao trabalho, tentando ignorar o sentimento crescente de que algo improvável, mas significativo estava acontecendo entre eles, mesmo à distância. Algo que desafiava a categorização. O dia seguinte amanheceu sem chuva pela primeira vez em quase 2 semanas. Rafaela caminhou para o trabalho sob um céu que finalmente mostrava fragmentos de azul entre as nuvens em retirada. Uma mudança de tempo que trazia um estranho senso de possibilidade. O café estava excepcionalmente movimentado, com clientes aproveitando a trégua na precipitação para retomar suas rotinas. Entre servir mesas e preparar pedidos, Rafaela mal teve tempo de verificar o celular até o meio da manhã. Quando finalmente conseguiu, encontrou uma mensagem que a fez parar em meio ao salão. Estou no Rio. Reunião de emergência. Posso passar no café? Sentiu o coração disparar. Eduardo. No Rio, hoje, olhou para si mesma. Uniforme ligeiramente amarrotado, após horas de trabalho intenso, o cabelo que começava a escapar do coque, as olheiras disfarçadas com o mínimo de maquiagem que conseguira aplicar naquela manhã. Claro, respondeu, simplesmente incapaz de elaborar mais no turbilhão de emoções que a invadiu. Às 11h20, quando atendia uma família de turistas próxima à entrada, o sino da porta soou mais uma vez. Rafaela não precisou olhar para saber que era ele. Sentiu sua presença imediatamente, como se algo no ar tivesse mudado, ficado mais denso, mais significativo. Quando finalmente ergueu os olhos, Eduardo estava parado próximo à entrada, vestindo um terno escuro impecável que contrastava com o visual mais casual de suas visitas anteriores. Seus olhares se encontraram e por um momento tudo ao redor pareceu desaparecer. Os clientes, o barulho de talheres, as conversas. Havia apenas eles dois e aquela conexão inexplicável que nem o tempo nem a distância haviam diminuído. Ele caminhou até a mesa junto à janela, sua mesa, e sentou-se sem tirar os olhos dela. Rafaela terminou de anotar o pedido apressadamente e aproximou-se, tentando manter a compostura profissional que parecia desintegrar-se a cada passo. Bom dia, disse ele com um sorriso que transformava seu rosto. Não esperava vê-lo tão cedo, respondeu ela, as mãos apertando o bloco de notas com mais força que o necessário. Achei que São Paulo o manteria ocupado por mais tempo. Surgiu uma situação que exigia presença física. Aproveitei a oportunidade. O que não disse, mas estava implícito em seu olhar, era que a oportunidade não se referia apenas à reunião de negócios. O de sempre? Perguntou ela, buscando refúgio na familiaridade do papel de garçonete. Por favor. Rafaela assentiu e afastou-se em direção à cozinha, sentindo o olhar dele acompanhando-a. Seu coração batia tão forte que temia que todos ao redor pudessem ouvir. É ele, sussurrou Marcela, aproximando-se enquanto Rafaela preparava o café. O cara por quem você está suspirando há uma semana? Não estou suspirando.
Por ninguém, rebateu automaticamente, embora soubesse que era uma negação inútil. Ah, claro, e eu sou a rainha da Inglaterra. Marcela espiou discretamente pela porta da cozinha. Meu Deus, ele é ainda mais bonito do que eu. Lembrava, e aquele terno? Definitivamente não é de loja de departamento. Rafaela ignorou o comentário e voltou à mesa com o café e um pão de queijo fresco que não havia sido pedido, mas que sabia que ele apreciaria. Cortesia da casa, explicou, colocando o prato à sua frente. Obrigado. Eduardo tomou um gole do café. Senti falta disso. O café da minha empresa não se compara. Somos especialistas, afinal, respondeu ela com um leve sorriso. Como está sendo sua volta, ação? Paulo. Ocupada. A aquisição da Tech Rio foi finalizada, o que desencadeou uma série de reestruturações. Fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Mas encontrei tempo para ler e para pensar sobre como 4 dias em um café no Rio conseguiram mudar minha perspectiva mais que 10 anos construindo um império. A declaração pairou entre eles, carregada de significados não explicitados. Rafaela sentiu o rosto esquentar. Preciso atender outras mesas, disse, recuando ligeiramente. Meu turno termina às 15 horas hoje. Era um convite velado, uma porta deixada entreaberta. Estarei por perto, respondeu ele, compreendendo perfeitamente o que não foi dito. As próximas horas foram uma tortura de antecipação. Rafaela movia-se mecanicamente entre as mesas, sua mente dividida entre as tarefas e a consciência constante da presença de Eduardo. Ele permaneceu mais tempo que o habitual, alternando entre trabalhar em seu laptop e observá-la discretamente. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam, e cada vez era como uma pequena descarga elétrica que percorria seu corpo. Às 14h30, ele pagou a conta e saiu, mas não sem antes deixar claro com um olhar que a esperaria. Rafaela terminou seu turno em um estado de nervosismo que não experimentava desde o vestibular. No vestiário dos funcionários, trocou de roupa, jeans, camiseta simples, o casaco leve que trouxera por precaução, apesar da melhora no tempo. Boa sorte, sussurrou Marcela, piscando um olho, enquanto Rafaela soltava os cabelos do coque apertado. Não sei do que você está falando, respondeu, mas sem conseguir esconder o sorriso. Saiu pela porta dos fundos como sempre fazia, mas em vez de virar em direção ao ponto de ônibus, deu a volta no quarteirão. Eduardo estava parado sob a marquise de uma loja próxima, olhando distraidamente para o celular. Quando a viu, guardou o aparelho imediatamente, toda sua atenção voltando-se para ela. Oi, disse simplesmente aproximando-se. Oi, respondeu ela, subitamente consciente de como a situação era estranha e ao mesmo tempo perfeitamente natural. Quanto tempo tem antes de voltar para sua reunião? Na verdade, não há reunião nenhuma à tarde. A confissão a pegou de surpresa. Você veio ao Rio só para ver você? Ele completou, a honestidade em seus olhos desarmando qualquer defesa que ela tentasse erguer. Sim, tinha uma reunião pela manhã, mas poderia facilmente ter sido por videoconferência. Aproveitei a desculpa. Por quê? Porque uma semana de mensagens só fez aumentar minha certeza de que precisava te ver novamente. A sinceridade direta era uma das qualidades que mais a atraía nele. Não havia jogos, insinuações ou manipulações. Apenas verdades simples, por mais inconvenientes ou vulneráveis que fossem. E agora que está aqui? Perguntou ela, um leve tremor em sua voz. Agora, gostaria de passar o resto do dia com você, se me permitir. Sem expectativas, sem pressão, apenas tempo juntos. Rafaela hesitou. A situação desafiava toda a lógica. Ele era um cliente, um milionário, um homem de outro mundo. Praticamente um estranho, se considerasse o tempo que realmente passaram juntos.
E ainda assim, havia essa conexão inegável, essa facilidade de comunicação, essa sensação de que se conheciam há muito mais tempo. Tenho aula às 19 horas, respondeu finalmente. Até lá estou livre. O sorriso dele iluminou seu rosto de uma forma que fez seu coração saltar. Para onde gostaria de ir? Ela considerou brevemente. O instinto dizia para escolher algo neutro, público, seguro. Mas outra parte dela, a parte que se comunicara com ele diariamente por uma semana, que conhecera sua vulnerabilidade por trás da fachada de CEO bem-sucedido, queria algo mais pessoal. O Parque Lage sugeriu. Você mencionou que queria o conhecer, e o tempo finalmente melhorou. Caminharam lado a lado pelas ruas de Copacabana em direção ao ponto de táxi, conversando facilmente como se retomassem um diálogo interrompido. No táxi, sentados mais próximos do que jamais estiveram, Rafaela sentiu uma eletricidade no ar entre eles, uma tensão silenciosa que tornava cada movimento, cada olhar, carregado de significado. O Parque Lage revelou-se uma escolha perfeita. O palacete neoclássico, cercado por jardins exuberantes e com vista para o Corcovado, oferecia um cenário quase irreal para o encontro improvável entre uma garçonete estudante de literatura e um dos empresários mais bem-sucedidos do país. É impressionante, comentou Eduardo, enquanto caminhavam pelos jardins. Como nunca vim aqui antes. Provavelmente estava ocupado demais fechando negócios milionários, respondeu ela com um sorriso provocador. Touché. Ele riu, um som genuíno que ela estava aprendendo a apreciar. Uma das muitas coisas que perdi por me concentrar demais em números. Sentaram-se no café instalado dentro do pátio central do palacete, um espaço aberto cercado por colunas e com uma piscina refletindo o céu, que finalmente mostrava mais azul que cinza. Sabe o que é irônico? Perguntou ele após pedirem cafés. Passei anos acumulando recursos suficientes para conhecer qualquer lugar do mundo, mas acabei negligenciando belezas que estavam literalmente no meu quintal. A maldição da riqueza? Sugeriu ela, arqueando uma sobrancelha. Algo assim, ou talvez apenas a maldição da ambição sem equilíbrio. A conversa fluiu naturalmente, como suas mensagens dos últimos dias, alternando entre observações sobre o parque, discussões sobre livros e confissões pessoais que cada vez mais revelavam o homem por trás do título de CEO. Comecei a escrever novamente, confessou ele, surpreendendo-a. Poesia, algo que abandonei na faculdade quando decidi que códigos eram mais importantes que versos. Sério? Rafaela inclinou-se para a frente, genuinamente interessada. Sobre o quê? Sobre olhos azuis que me servem café e desafiam minhas certezas, respondeu com um meio sorriso que mesclava vulnerabilidade e confiança. O comentário a pegou desprevenida. Era a primeira vez que ele fazia referência tão direta à atração que sentia, que ambos sentiam, mas que até então permanecera subentendida nas entrelinhas de suas interações. Isso é... Ela buscou a palavra certa e optou pela honestidade. Inesperado e lisonjeiro. Desculpe se soou inapropriado. Não soou. Só me pegou de surpresa. Fez uma pausa, reunindo coragem. Tudo sobre você tem me surpreendido, Eduardo, desde o primeiro dia no café. O sentimento é mútuo. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fazia o ar entre eles vibrar. Rafaela, sei que isso é complicado. Nossas vidas são completamente diferentes. Vivemos em mundos que raramente se cruzam. Mas essa semana, conversando com você todos os dias, só confirmou o que senti no gabinete português, que há algo aqui que merece ser explorado. Não sei exatamente o que é, nem onde pode levar, mas sei que me arrependeria profundamente se não tentasse descobrir. A sinceridade em sua voz era palpável.
Não era uma cantada ensaiada ou uma estratégia de conquista. Era a confissão vulnerável de um homem habituado a controlar situações que agora se encontrava em território desconhecido. Tenho medo, admitiu ela, igualmente sincera. Não de você, mas das circunstâncias. Somos de mundos tão diferentes. Você é... Gesticulou vagamente, como se tentasse abarcar tudo que ele representava. E eu sou apenas uma garçonete estudiosa com grandes sonhos e uma conta bancária minúscula. Você nunca foi apenas qualquer coisa, Rafaela. A seriedade em sua voz a fez encarar diretamente seus olhos. Foi isso que me atraiu desde o início. A forma como você habitava completamente sua vida, sem desculpas ou pretensões. Sua autenticidade, sua inteligência, sua paixão pela literatura. E sim, aqueles olhos impossíveis que parecem ver além das aparências. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não pronunciadas. Ao redor deles, visitantes passeavam, tiravam fotos, viviam suas vidas alheios ao momento decisivo que se desenrolava naquela mesa. O que você está propondo exatamente? Perguntou ela finalmente, a voz mais firme do que se sentia. Estou propondo que exploremos isso, seja lá o que for, sem pressão ou cronogramas. Que nos permitamos conhecer um ao outro, além de mensagens e visitas apressadas a cafés. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. São Paulo e Rio não são tão distantes. Há trens, aviões, fins de semana. A proposta pairou entre eles, concreta e ao mesmo tempo indefinida. Não era um pedido de namoro formal, nem uma sugestão casual de amigos com benefícios. Era algo mais honesto, o reconhecimento de uma conexão que merecia espaço e tempo para definir-se em seus próprios termos. E se não der certo? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Então, teremos histórias para contar. Ele sorriu levemente. Eu sobre a garçonete que mudou minha perspectiva em 4 dias. Você sobre o cliente milionário que aparentemente não sabia a diferença entre cafeterias. A resposta a fez rir, quebrando a tensão do momento. É justo. Respirou fundo, tomando sua decisão. Vamos tentar então, ver onde isso leva. Algo mudou no olhar dele. Um brilho de esperança e contentamento que transformou suas feições. Posso... Começou, então hesitou. Quero dizer, seria apropriado se eu... Rafaela nunca imaginara que veria Eduardo Alves, CEO de um conglomerado de tecnologia e habitante de listas de mais ricos do país, hesitando como um adolescente em seu primeiro encontro. Era simultaneamente encantador e revelador da sinceridade de seus sentimentos. Inclinando-se sobre a mesa, ela tomou a decisão por ele, aproximando seu rosto do dele num convite claro. Eduardo eliminou a distância restante e seus lábios se encontraram em um beijo suave, quase reverente. Um primeiro beijo que, apesar de breve e contido pelo ambiente público, carregava uma promessa de profundidade ainda a ser explorada. Quando se afastaram, o mundo ao redor parecia ter mudado sutilmente, como se aquele simples gesto tivesse alterado o curso de suas vidas de formas que ainda não podiam compreender totalmente. Bem, disse ela, um leve rubor colorindo suas iavaces. Isso certamente torna tudo mais concreto. Ele riu, um som livre e genuíno que ela estava começando a associar ao verdadeiro Eduardo, aquele que existia além dos títulos e contas bancárias. Concretíssimo. Passaram o resto da tarde explorando o parque, conversando, ocasionalmente permitindo-se outro beijo discreto quando a privacidade dos jardins oferecia a oportunidade. Havia uma leveza entre eles agora, como se a honestidade mútua tivesse removido um peso invisível que carregavam. Às 18h30, com o crepúsculo começando a pintar o céu em tons de laranja e rosa, pararam na entrada do parque. Preciso ir. E para a aula, disse ela, relutante. Eu sei.
Ele segurou suas mãos, entrelaçando seus dedos aos dela. Volto para São Paulo amanhã cedo. Mas podemos conversar à noite? Por telefone, quero dizer, não apenas mensagens. Gostaria disso. Sorriu, ainda maravilhada com a naturalidade com que estavam redefinindo seu relacionamento. E talvez no próximo fim de semana, ele deixou a sugestão em aberto. Eu nunca estive em São Paulo, ofereceu ela, completando o pensamento. Não expresso, o sorriso dele iluminou seu rosto. Uma injustiça que precisamos corrigir. Posso te mostrar lugares que fariam Garcia Marques repensar seu realismo mágico. É uma promessa ambiciosa. Riu, então ficou séria novamente. Eduardo, isso é real? Ou estamos vivendo uma fantasia que vai se despedaçar quando nossas vidas reais interferirem? Era a pergunta que pairava entre eles desde o início. A dúvida sobre como algo nascido de um encontro tão improvável poderia sobreviver às realidades práticas de suas existências separadas. Não sei, respondeu ele com a honestidade direta que ela estava aprendendo a valorizar acima de tudo. Mas pela primeira vez em muito tempo, estou disposto a arriscar o desconhecido, sem planos contingenciais ou estratégias de saída. Seus olhos fixaram-se nos dela com intensidade. A única coisa que sei com certeza é que o que sinto por você é mais real que qualquer contrato que já assinei ou empresa que já adquiri. As palavras tocaram algo profundo dentro dela. Não eram promessas grandiosas ou declarações exageradas de amor eterno. Era simplesmente a verdade. Uma admissão de incerteza acoplada a uma certeza sobre o presente, sobre o que sentiam agora. Então, vamos descobrir juntos, disse ela, elevando-se na ponta dos pés para mais um beijo, este mais confiante que os anteriores. Um dia de cada vez. Separaram-se com a promessa de uma ligação mais tarde, de uma visita no fim de semana, de possibilidades ainda não exploradas. Enquanto caminhava para a aula, Rafaela sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Não tinha garantias de que funcionaria, de que superariam as diferenças entre seus mundos. Mas tinha certeza de que, independentemente do resultado, jamais se arrependeria de ter permitido que Eduardo Alves entrasse em sua vida. 6 meses depois, numa manhã particularmente ensolarada, Rafaela Silva ajustou o pequeno crachá dourado em seu uniforme e dirigiu-se para mais um dia de trabalho. Não no Café Serena, mas no recém-inaugurado Café Literário, que agora ocupava o térreo de um prédio histórico no centro de São Paulo. Um empreendimento conjunto que mesclava sua paixão pela gastronomia e literatura com o conhecimento de negócios de Eduardo. A decisão de mudar-se para São Paulo não fora fácil. Tivera que transferir sua matrícula para a USP, deixar o conforto familiar do Rio, aventurar-se em território desconhecido. Mas a cada desafio, cada dúvida, cada momento de incerteza, a conexão entre eles apenas se fortalecera. Agora, enquanto arrumava os livros na estante que ocupava uma parede inteira do café, sorriu ao ver Eduardo entrando, carregando mais uma caixa de volumes recém-adquiridos para o acervo disponível aos clientes. Achei todas as primeiras edições de Clarice que você pediu, anunciou ele, colocando a caixa sobre o balcão. O leiloeiro quase não as vendeu, mesmo com nossa oferta. Aparentemente não confia em estabelecimentos que misturam comida e literatura. Preconceituoso. Ela riu, aproximando-se para um beijo rápido. Todo mundo sabe que café e livros foram feitos um para o outro. Como nós, os olhos dele se suavizaram, aquele olhar que continuava a fazer seu coração saltar, mesmo depois de meses juntos. Como nós, concordou puxando-a para mais perto. A melhor aquisição que já fiz. Eu não fui adquirida. Senhor Alves, fingiu indignação. Fui conquistada, que é algo bem diferente. Correção aceita, e sou eu quem continua impressionado por ter conseguido conquistar a garçonete mais extraordinária do Rio.
Ela sorriu contra seus lábios, reconhecendo a verdade por trás da brincadeira. Não havia sido uma conquista unilateral, mas um encontro de almas que, contra todas as probabilidades, haviam se reconhecido através do abismo social que inicialmente as separava. Olhos azuis, que serviram café a um milionário como a qualquer outro cliente. Um cliente fascinado pela autenticidade raramente encontrada em seu mundo de aparências. E entre eles, o florescimento de algo que transcendia rótulos e contas bancárias. A confirmação de que o amor verdadeiro, como a melhor literatura, não se deixava confinar por categorias previsíveis ou finais antecipados. Era, em essência, sua própria versão de realismo mágico, nascida num café em Copacabana, e agora florescendo entre livros e café em São Paulo. Uma história improvável, que continuava a ser escrita página após página, dia após dia, com a tinta permanente da autenticidade que os unira desde o primeiro olhar.